a gente vai passar um vídeo do meu querido amigo Carlito Neto falando a respeito do Silas Malafaia. No final da live eu vou repetir esses avisos para todo mundo ficar ciente das mudanças que estão rolando. Luiz Giglione, o YouTube me sacaneia porque eles não gostam de ouvir algumas verdades. Verdade, ô Luiz. Luiz, manda brasa lá nos comentários. Vamos ver juntos o vídeo do Carlito. Em várias oportunidades, esse canal aqui denunciou o que eu chamei de oportunismo cristão, onde vários pastores que se diziam apoiadores fiéis do Bolsonaro estavam ali basicamente defendendo seus interesses e dizendo que estavam, na verdade, preocupados com o futuro da nação. Os patriotas de Bíblia no braço, que ignoram o que está escrito no livro sagrado, aparentemente começaram a pular de barco. Agora, um dos mais criticados tem sido o Silas Malafaia, talvez o pastor ali mais áspero durante esse, entre aspas, combate ao Lula e à esquerda. Ele disse que o nome do Zanin é uma boa indicação, primeiro porque Zanin é um cara de família, e que ele consegue separar o trabalho de Zanin como advogado do Lula de um cara que não é militante do PT. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque tiveram outros critérios também que os evangélicos e, entre aspas, cristãos que se reuniram com o Zanin levaram em consideração, e que é só hipocrisia em cima de hipocrisia, sem falar que agora o Malafaia é o inimigo número 1 do bolsonarismo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal, o apoiador, colabore também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse almoço polêmico aqui que aconteceu entre Cristiano Zanin e a chamada bancada evangélica ali, que reuniu inclusive representantes de igrejas que não têm mandato, mas que têm influência dentro do Congresso Nacional. Entre estas lideranças evangélicas estaria ali o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que está me processando. Eu não posso entrar aqui em detalhes desse processo, mas me processou ano passado, ano retrasado, na verdade, né, pedindo inclusive que eu tirasse vídeos do meu canal e tudo mais, provando ali, né, a liberdade de expressão, que normalmente a direita, entre aspas, bolsonarista, eu tô falando aspas, porque não dá pra saber mais quem é que tá do lado do Bolsonaro e quem tá só do próprio lado, como a gente já começou a perceber há muito tempo, inclusive alertávamos aqui que esses pastores aí pulavam de galho em galho. O próprio Malafaia, por exemplo, lá em 2002 eu estava do lado do Lula, dizendo inclusive, como diz aqui a matéria publicada na coluna do Lucas Neiva, no Congresso em Foco, que Lula era vítima da cultura do medo. Eu vou deixar pra vocês aqui, inclusive, no primeiro comentário fixo, esse material e os outros que eu tô citando aqui pra vocês, pra que vocês possam ler depois e acompanhar. Ano passado, inclusive, a gente fez denúncia disso aqui também, mostrando a hipocrisia de parte dos evangélicos e pastores que estavam defendendo a candidatura do Bolsonaro, ameaçando as pessoas, dizendo que elas eram vítimas ali de uma manobra do comunismo, que ia destruir o Brasil, que ia colocar em prática uma ditadura gaysista, o kit gay, isso e aquilo, ideologia, tudo que você imaginar. E eles faziam esse tipo de pressão, né, de medo, como disse o próprio Malafaia lá em 2002, né, dizendo que o Lula era vítima da cultura do medo. O Malafaia acabou colaborando também para que isso fosse propagado em 2022. Passado a eleição, Bolsonaro perdeu, a gente começa a ver ali algumas sinalizações de figuras ligadas à Igreja Católica e que eram radicalizadas do lado do bolsonarismo, e de figuras também ligadas à Igreja Universal, por exemplo, a própria Assembleia de Deus dando tipo um oi sumido pro Lula, tentando se aproximar, porque os interesses deles, na verdade, são interesses... Oi sumido é maravilhoso, né, gente? É pra você ver a hipocrisia dos caras. Eles vão lá, esquecem o que fizeram no passado, o apoio irrestrito que eles deram pro Bolsonaro e tentam compor com o atual governo. Mas é bem isso que o Carlito tá falando. Pessoais e não interesses religiosos, como eles alegam, ou interesses nacionais, como alguns também tentam alegar. E aí a matéria publicada aqui lá na Folha de São Paulo, assinada pela Ana Virginia Balosier, traz ali um ódio, de certo modo, em relação à fala do Malafaia dentro do mundo bolsonarista, porque ele diz que o Zanin é um cara de família. Inclusive, alguns dos parlamentares que foram ouvidos ali pela coluna disseram que o Zanin é um cara cristão, que é casado
casado com a mesma esposa a vida inteira, mas é interessante que não se levava isso em consideração no caso do Bolsonaro, né, que trocou uma esposa por um amante, depois trocou a outra amante que virou esposa por outra amante que também virou esposa, e todo mundo sabe o que aconteceu depois de tudo isso que a gente tá falando aqui. Inclusive chegou a pedir ali para que a companheira dele fizesse aborto do filho mais novo dele, né, o filho homem mais novo dele. Também defendeu coisas ali que hoje ele alega que não defende mais, mas só para surfar no oportunismo. E olha o que diz aqui a matéria publicada na Folha de São Paulo. Zanin se reúne com evangélicos e Malafaia o chama de cara de família. Cristiano Zanin incluiu uma parada evangélica na peregrinação em busca de apoio para sua indicação ao STF, feita há uma semana por um dos seus principais clientes, o presidente Lula. Zanin causou boa impressão em almoço servido na terça-feira. E detalhe, o que aconteceu na terça-feira? A cassação do Deltan Dallagnol. E inclusive quem estava nesse almoço? A presidente do partido do Deltan Dallagnol, a Renata Abreu. Com 3 congressistas que têm boa interlocução com pares parlamentares dessa fé. O senador Carlos Viana e os deputados Sóstenes Cavalcante e a Renata Abreu. O Sóstenes Cavalcante, inclusive, tinha nomeado ali a Zoe Martínez para trabalhar no gabinete dele alguns meses atrás, inclusive. Renata Abreu é presidente do Podemos, mesmo partido de Viana, e sigla que acolhe Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que teve no mesmo dia a cassação confirmada pela Câmara Nacional, no nosso Congresso Nacional. Um notório opositor à nomeação do defensor de Lula. Viana preside a bancada evangélica no Senado, posto que Sóstenes, do PL, de Jair Messias Bolsonaro, já ocupou na Câmara no pleito eleitoral de 2022. Na manhã seguinte, no caso ontem, na quarta-feira, Zanin tomou café da manhã com outro ex-líder do bloco cristão, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, e mais parlamentares da religião. Já tivemos vários encontros, mesmo antes da indicação contra Cezinha. A primeira reunião aconteceu em Brasília, na casa de um advogado amigo de Renata Abreu, que é anglicana, e nem ela nem Sóstenes votarão na sabatina pela qual Zanin terá que passar, já que ela envolve apenas senadores, mas a dupla foi acionada para ajudar a diminuir eventuais resistências ao advogado no segmento. Não são tantas assim. Ele é, descrito por Sóstenes como um homem de família, predisposto a dialogar. Na pauta mais nevrálgica para esse bloco cristão, a de costumes, teria sinalizado que o tema compete sobretudo ao legislativo e não ao judiciário. Continua falando isso para eles aí, Zanin, porque eles não sabem que se eles criarem uma lei no legislativo que é inconstitucional, o judiciário pode mudar ou pode derrubar essa lei. Mas continua falando isso para eles aí. Zanin é casado com a mesma mulher a vida inteira, tem 3 filhos, disse. Sou católico, palavra do Zanin, tá? E tenho a luta dos e entendo a luta dos evangélicos. Acho que muitos dos temas conservadores judicializados são inerentes à atividade legislativa. Entendo a separação dos poderes e quero demonstrar que vou respeitar todos os segmentos. O advogado afirmou, segundo o deputado, que não vai se fechar ao diálogo. E aí mais abaixo eu quero trazer aqui a fala do Silas Malafaia. Que o Silas Malafaia foi questionado também o que é que teria achado do Zanin, e aí o Silas Malafaia disse o seguinte, abre aspas, primeiramente que é um cara de família, que eu sei, palavras ali do Malafaia, afirma Malafaia. Deixa eu dar um bom dia aqui para o nosso querido Paulo César Pérez, mandou de Arujá, São Paulo. Seja bem-vindo, querido. Vamos continuar ouvindo o Carlito. Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Maior bazuca evangélica contra Lula. O pastor diz não confundir alhos com bugalhos. Advogado é advogado. Uma coisa é advogado militante. E Zanin não é advogado militante do PT. É um advogado contratado do Lula. Segundo ele. E até onde eu sei, segundo Malafaia, Zanin disse que é contra, por exemplo, o aborto, que não é um assunto do STF, é um assunto do Congresso Nacional. E aí muita gente caiu nas redes sociais atacando o Malafaia, dizendo que ele é um traidor. Inclusive Bolsonaro teria dito ali para interlocutores dos bastidores também de Brasília que ele estava muito chateado com o Malafaia, que não imaginava que o Malafaia seria capaz daquela traição. E talvez ele não lembrasse, né, onde é que ele estava, porque quando você anda no meio de traidores, a tendência realmente é que você também seja traído, né? O Bolsonaro é um traidor, então se ele é um traidor e anda no meio de traidores, a tendência é que ele realmente acabe sendo ali traído. Até mudei a luz aqui para ficar mais iluminado, né? Então,
Isso só demonstra a hipocrisia do Silas Malafaia e a hipocrisia de parte da, entre aspas, bancada evangélica que coloca à frente os seus interesses, frente aos interesses que eles alegam que estão defendendo, que são interesses ali da categoria, né, da classe evangélica, como eles falam ali, e de um grupo que, entre, segundo a alegação de alguns deles, inclusive, é perseguido. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo sobre tudo isso. Queria que vocês comentassem o que é que vocês acham aí das falas do Malafaia e quanto tempo você acha que vai demorar para Malafaia e outros políticos, outros pastores, né, que agiam como políticos, para que eles também pulem do barco do bolsonarismo, abraçando ali o Lula, inicialmente como está acontecendo com o Zanin, até depois chegar a se encontrar realmente com o Lula ali e tentar estreitar laços para 2026. Comenta aqui e queria lembrar para vocês que amanhã tem um vídeo aqui nesse canal com uma bomba, né? Eu normalmente não utilizo esses títulos no meu vídeo, mas é uma bomba. Alguns dias atrás a gente trouxe aqui uma denúncia contra um deputado bolsonarista de Goiás, e o deputado bolsonarista de Goiás aparentemente sentiu ali Gustavo Gayer, tá, gente? a pancada, né? Porque o que a gente denunciou no nosso vídeo, ele buscou ali agora esconder, e eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que deve sair amanhã à tarde. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente, notícias importantes aí e abordando a questão evangélica, que é uma questão muito sensível dentro do governo Lula, infelizmente, o setor evangélico que está tomado pela extrema-direita.